O Linkin Park deveria ter acabado. Após o falecimento do vocalista Chester Bennington em 2017, o Linkin Park entrou aí num hiato de bastante tempo, né? No ano passado eles quebraram aí o silêncio com o lançamento da comemoração do álbum Meteora, dos 20 anos de Meteora, até lançaram uma música nova gravada há 20 anos atrás, que é a Lost. E agora a banda anunciou seu retorno, finalmente, aí, com a nova vocalista, a Emily Armstrong, da banda Dead Sarah. E isso dividiu a opinião de muita gente, então eu decidi aqui fazer um vídeo expondo um pouco da minha opinião e também mostrando pra vocês aí um pouco tanto da história do Linkin Park, quanto a situação no geral. Meu nome é Luiz Borges, eu sou guitarrista há mais de 9 anos, sou professor e mentor de guitarristas também. E claro, sou um fã de carteirinha do Linkin Park. Nesse vídeo eu vou falar dos principais assuntos em torno do retorno da banda aí, principalmente depois desses 7 anos após o falecimento do Chester, e te ajudar a formular um pouco melhor a sua opinião sobre esse assunto. E esse é um novo formato de vídeo que eu tô fazendo, então deixa aqui nos comentários se você apoia que eu continue com esse tipo de vídeo, é muito importante mesmo. Se você gostar, deixa aqui nos comentários. Se você prefere também aí o formato de react e tudo mais simples, né? Eu quis fazer esse formato de vídeo pra trazer um tema mais aprofundado, mas se você preferir outro tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários também, que eu tô sempre lendo os comentários. E claro, se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não deixa de se inscrever se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Ativa o sininho pra você também não perder nenhum tipo de conteúdo. E olha só que coisa bacana. Nossa, que transição horrível. Mas o que a transição tem de horrível, essa guitarra tem de linda. Olha, galera, essa é uma guitarra, uma Solar, tá? Inclusive eu vou fazer um review dela, vou tentar fazer ainda essa semana. Essa é a minha guitarra nova que eu tô usando nos meus workshops, nas apresentações, até pra dar aula também. É uma Solar A2.7 Canibalismo Bloodspatter Plus. Resumidamente, é como se fosse uma Ferrari das guitarras. E a patrocinadora aí do canal, a Norris Imports, é a importadora oficial das guitarras da Solar aqui pro Brasil, tá, gente? Então a linha toda da Solar, linha completa, tanto da linha principal quanto a linha de entrada também, pra você que quer uma guitarra mais custo-benefício, você encontra com 10% de desconto usando o cupom LuizBorges10 lá no site da Norris Imports. Vou deixar aqui na descrição. Eles estão apoiando meu trabalho. Se você quiser apoiar também, você for guitarrista, garante lá, porque, mano, isso daqui, essa guitarra aqui, igual eu falei, é uma Ferrari das guitarras. Vou deixar o link aqui na descrição. Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o legado do Chester Bennington. Uma das críticas mais comuns em torno do retorno do Linkin Park é exatamente se isso mancha ou desfaz de alguma forma o legado do Chester. Mas pra gente formar essa opinião, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a história do Linkin Park e também sobre o legado do Chester. Se essas coisas são a mesma, se elas conversam entre si, mas são coisas separadas. Enfim, vamos entender um pouquinho essa relação entre a história do Linkin Park e também o legado do Chester. O Linkin Park banda começou lá em 1996 com o nome de Xero. Ela foi formada aí pelo Mike Shinoda, que é o cara lá, sabe, o guitarrista que também faz os raps ali do Linkin Park, é esse cara. O Brad Delson e o Rob Burdon também, que são o guitarrista e o baterista da banda. O Chester foi entrar no Linkin Park lá em 1999, que a banda ainda tinha o nome de Hybrid Theory, e acaba que também virou o título, né, do primeiro álbum deles, que é maravilhoso. Se você não conhece, vai ouvir. Esse é só o álbum que teve In The End, Crawling e One Step Closer, tá ligado? Tipo assim, são 3 de algumas das minhas músicas favoritas. E esse se tornou um dos maiores álbuns aí do nu metal e tudo mais. E ao longo desses anos aí, o Linkin Park foi vendendo milhares de discos, foi se tornando uma das bandas mais relevantes, se não a mais relevante do movimento do nu metal. É a banda mais assistida no YouTube, né? Tem, acho que 2 das 3 músicas mais assistidas, tá? De clipes. E mesmo depois de 20 anos, a banda continua gerando repercussão. Inclusive, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque tá todo mundo falando sobre o Linkin Park. Então a gente já consegue concluir que a base, né, ali do Linkin Park, por mais que o Chester tenha sido extremamente importante, eu duvido que o Linkin Park ia fazer o sucesso sem ter o Chester, mas a base lá, o core da banda, não é o Chester, é o Mike, o Brad e o Bob, que eles foram os pioneiros ali. Mas óbvio, tá? Todo mundo é importante no Linkin Park, pelo amor de Deus, gente. Não tirem palavras da minha boca. Tá bom, Luiz, mas quem foi Chester Bennington? Sim, eu vou ter que falar sobre isso porque tem gente que não sabe da história dele. O Chester nasceu em 1976 em Arizona, Phoenix. A infância dele foi muito difícil, né? Foi marcada aí por vários traumas, sofreu abuso, inclusive, divórcio dos pais também, e tudo isso fez com que ele fosse uma pessoa bem depressiva mesmo, né? E acabasse se isolando muito. Todos esses desafios aí acabaram levando ele pra um caminho de vícios mesmo, tá? Coisas pesadas. Mas foi através da música que ele encontrou uma forma de se expressar e também superar os seus problemas. Lá em 1999, que foi quando o Chester entrou no Linkin Park, rapidamente ele conquistou o mundo com essa voz única que ele tinha, né? Com aqueles drives rasgados também, aqui, que chega até alguns screams, né? Que eu acho sensacional. O clean também da voz, aquele clean bonito, sabe? Melódico e tudo mais. E eles conseguiram conciliar tudo isso ali em uma só pessoa, no mesmo som, na mesma sonoridade, ainda se expressando junto com as músicas do Linkin Park, porque as letras traziam muito desses sentimentos e desses traumas que o próprio Chester tinha. E essas letras tocaram milhares de fãs aí pelo mundo, né? Muitas pessoas se identificando com ele, muitas pessoas aí se compadecendo com a situação dele também. Só que mesmo com todo esse sucesso, o Chester nunca parou de lutar contra os seus demônios. No dia 20 de julho de 2017, um dia depois do meu aniversário, só que era na verdade o aniversário
aniversário da morte de um amigo muito próximo do Chester, que era o Chris Cornell, que era o vocalista do Soundgarden. Nesse dia, o Chester tirou a própria vida. Foi uma morte assim que parou todo mundo, pelo menos ali da cena do rock, né, da cena do metal. Todo mundo ficou bem abalado, eu inclusive. E uma coisa é fato, o Chester é insubstituível, ninguém nunca vai conseguir fazer o que ele fez no Linkin Park. Mas aí que vem a pergunta, será que pelo fato do Chester ser insubstituível, isso quer dizer que a banda não deveria ter continuado? Entre os membros ali do Linkin Park, o Mike foi o que mais se preocupou em poupar, né, preservar ali a memória do Chester e ao mesmo tempo manter as atividades da banda. Além do Mike ter sido um dos que fundou a banda, né, ele também foi uma pessoa muito próxima do Chester, o Chester considerava ele um irmão, o Mike sempre esteve próximo dele, né, nesses momentos difíceis, ajudando ele a lidar com a depressão mesmo. E após a morte do Chester, o Mike foi o que ficou mais ativo, né, ele lançou até músicas falando sobre a perda, não só sobre a situação dele, mas também sobre conscientizar as pessoas da importância da saúde mental, né, a gente tá até no Setembro Amarelo. Ele manteve a chama do Linkin Park acesa e foi o único dos membros oficiais, né, que participou dessa nova apresentação com a Emily Armstrong. Tá, mas por que o Mike foi o que mais se posicionou ali em questão da banda voltar e não o Rob e o Brad? Não é porque eles discordam do retorno da banda, tá? Todo mundo, inclusive em torno ali, o pessoal que era muito próximo do Chester também concorda que a banda deveria continuar até pra manter o legado dele, mas o motivo deles não terem voltado é simplesmente por eles não se sentirem ainda prontos pra voltar, tá? Inclusive, se eu não me engano, teve o comunicado no perfil oficial ali do Linkin Park, se eu não me engano foi do Brad, tá? Mas o Mike sempre bateu muito nessa tecla de que manter a banda ativa é uma forma de preservar a memória do Chester. Igual eu falei, várias pessoas próximas, né, inclusive a ex-namorada do Chester, também fala que é uma coisa que o próprio Chester ia querer que acontecesse, sabe? Então isso é uma forma realmente aí de preservar a memória dele e manter o legado da banda. Então a gente já sabe que todo mundo concorda que a banda tinha que voltar. Algumas pessoas ali da banda não estão prontas ainda pra voltar, tanto que eles substituíram, né, com outras pessoas na apresentação, na performance, mas não existe Linkin Park sem um vocalista novo. E aí que entra a escolha da nova vocalista. Escolher a Emily Armstrong como nova vocalista foi uma decisão muito interessante, inclusive que eu concordo bastante. Muitas pessoas sugeriram que o novo vocalista do Linkin Park teria que ser alguém que tinha o vocal muito próximo do Chester. Tem vários vocalistas profissionais, tanto do nu metal quanto até do metalcore, que tem esse vocal muito próximo ali do Chester, né? Aqui no Brasil a gente até tem o brabo aí, o Bill Sandri, né, que tem um cover de Linkin Park, ele canta muito bem, tá, gente? Inclusive eu recomendo. Muitas pessoas até cogitaram que o Will poderia participar desse reencontro aí do Linkin Park, quem sabe aí substituindo o Chester. Ou outros vocalistas aí que fazem cover do Linkin Park, também cover do Chester, que também cantam muito bem, que poderiam participar disso. Só que mesmo que a qualidade desses vocalistas seja muito boa, a ideia de imitar o Chester, tentar fazer um cover da própria banda, não cabe muito bem num retorno do Linkin Park. Tentar imitar o Chester na banda não seria uma forma de você respeitar o legado dele. Pra gente respeitar o legado do Chester, a gente tem que entender que ele era único e insubstituível. Já a Emily, que é a cofundadora do Dead Sarah, ela traz o estilo dela com as próprias inspirações ali do grunge, do punk, do nu metal. Assim como o Chester, né, ela tem uma presença muito forte em questão ali dos vocais dos drives, também nos vocais limpos, só que é um tipo de voz diferente, né, é uma mulher, já muda por aí. Não só em questão de timbre ou de alcance, né, mas também as características, a própria performance dela é diferente do Chester, então é uma proposta nova. A escolha da nova vocalista faz com que a banda não tente se tornar um cover de si mesma, mas sim busque uma nova identidade. Então nessa parte da escolha da vocalista eu achei perfeito exatamente por esses pontos que eu apontei pra vocês. Só que agora a gente tem que fazer uma análise da performance mesmo, né? Primeiro a gente tem que falar dessa música nova, The Emptiness Machine. Você vê que no começo da faixa ali tá o Mike Shinoda cantando limpo, cara. Então é uma coisa que a gente não via tanto no Linkin Park, a gente via nos projetos solo do Mike. Mas agora a gente vê ele trazendo uma coisa que não é só o rap pro Linkin Park também. E sobre a Emily, eu achei simplesmente sensacional. Essa música ficou perfeita, né? Foi uma música feita pra voz dela, então os drives estão sensacionais, os cleans estão sensacionais, tá tudo muito bom. Minha nota, se tiver uma nota maior que 10 pra essa música, eu daria, porque ela ficou sensacional. Agora, quando a gente vai falar das músicas do Linkin Park na voz da Emily, aí a gente já tem que colocar alguns pontos de correção. Por dois motivos. Primeiro, porque as músicas não foram feitas pra voz dela, tá? Ainda que eles tentaram ali adaptar algumas coisas, eu vi que teve muitas músicas que ficaram em tons altos. Inclusive o instrumental me pegou um pouco, porque eu tô muito acostumado com o Linkin Park mais grave, né? E aí mudar a afinação, confesso que pegou um pouco. Mas tudo bem, é a forma da gente adaptar, é mais fácil a gente adaptar o instrumental à voz do que a voz pro instrumental. Mas uma outra coisa que também deu pra perceber é que ela tava um pouco insegura, um pouco nervosa, e isso atrapalha muito a performance no canto. Em qualquer instrumento
momento já atrapalha muito, inclusive eu passo muito dessas coisas pros guitarristas da minha mentoria de guitarra. Além de passar várias técnicas de estudo, eu também passo técnicas de palco, né? Se você vai apresentar, às vezes você vai fazer algumas técnicas pra poder ficar menos ansioso, técnicas também pra você aumentar a sua confiança. Óbvio que a gente tem que estar bem preparado, então estudar mesmo as músicas, estar tocando bem, só que também tem a parte psicológica que a gente tem que tratar. E aproveitar que eu abri esse parêntese aqui sobre a mentoria, se você tiver interesse de participar das minhas mentorias de guitarra, você pode concorrer a uma reunião gratuita comigo, eu vou deixar um formulário aqui na descrição. É só você preencher ali o formulário tudo direitinho, você já vai estar concorrendo. Se você for selecionado, eu vou entrar em contato com você, a gente já agenda uma reunião pra você ver como que funciona a mentoria e eu poder te passar mais informações também certinho. Link tá aqui na descrição. Mas voltando a falar ali da Emily, eu senti que ela teve muita dificuldade, principalmente nas regiões mais graves, né? Então nas músicas, no clean mesmo, cara, no clean principalmente, eu não sei se foi uma questão de fôlego, teve ali, às vezes parecia que ela tava meio eufórica, já mostra um pouco ali da ansiedade também, mas eu acho que também as notas graves, aquela voz de peito, é aquele negócio que fica um pouco difícil. Eu não sou cantor, se tiver algum professor de canto, pode deixar aqui na descrição me corrigindo, mas eu tenho uma noção, então eu percebi isso, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é isso mesmo. Mas lembrando, isso é uma coisa que pode melhorar com o tempo, eu acho que ela vai cada vez mais colocando um pouco mais a identidade dela nas músicas que foram feitas, né, pro Chester. Mas mesmo assim tiveram algumas músicas, como por exemplo a Bleeding Out, eu achei que ela ficou até melhor na voz dela, tá? Eu não quero criar comparações, não quero, tá? Mas eu achei a Bleeding Out sensacional. Line From You também ficou muito boa, né? Principalmente ali nas regiões dos drives, eu achei sensacional. E na One Step Closer também, ela brilhou, tá? A única coisa seria o instrumental, as adaptações ali pro instrumental, eu realmente achei que ficou um pouco esquisito tocar o instrumental mais agudo, mas enfim, né? Era o que podia ter sido feito pra poder se adaptar à voz dela. Mas no geral, eu acho que foi uma apresentação boa, tá? Não achei ruim. Eu acho que tem alguns pontos a melhorar e ela vai melhorar com o tempo, vai ganhando mais experiência com o Linkin Park. Lembrando, uma coisa é você ter experiência com uma banda, outra coisa é você ter uma experiência com uma banda do nível do Linkin Park. Então é o nervosismo que tem que ir pra longe, é um pouco da performance, é um pouco de acostumar mesmo a cantar as músicas, né? É difícil você fazer um show ali, segurar ali um show inteiro com músicas do Linkin Park. São músicas que são cansativas de cantar, pelo que eu já vi vários cantores falando. Então fazer um show ali de 1 hora, 2 horas é uma coisa que pesa bastante. Mas eu tenho certeza que ela vai melhorar cada vez mais e espero que eles venham pro Brasil. Comenta aqui se você quer que eles venham pro Brasil. Eu tô doido pra eles virem no Brasil. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre toda essa contextualização que eu fiz. Eu espero que eu possa ter te ajudado a entender um pouco mais sobre a situação do Linkin Park hoje em dia, conhecer um pouco mais da história do nosso queridíssimo Chester Bennington. E claro, né, se você gostou desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários, fala: Luiz, gostei pra caramba desse formato de vídeo, continua fazendo. Deixa aqui também alguns pontos que eu posso melhorar, porque a gente sempre tá aberto a melhoras. Lembrando que as guitarras da Solar você encontra lá na Norris Imports com 10% de desconto utilizando o cupom LuizBorges10. Se você tem interesse também em participar das minhas mentorias de guitarra, vou deixar aqui um formulário na descrição pra você poder preencher. E vou deixar vários vídeos aqui passando, inclusive um deles aqui, ó, é do meu workshop de guitarra que eu fiz semana passada, então dá um confere lá porque foi muito legal. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo.